Isso. Bom dia, gente. Estamos para mais uma EBD online nossa. Veja que aqui hoje estamos em um formato diferente. Além de estarmos no Facebook, temos aqui a presença não apenas do João Mateus, que está sumido um tempo aí, mas também das nossas irmãs Liliane Kushman e Tatiane. Eu nunca sei nem se é Tatiane ou se é Tatiana, porque a gente só chama de Tati. Que estão com a gente, eu fico confuso. Vamos... É Tatiane. Né? Desculpa, Tati. Mas geralmente todo mundo só me chama de Tati, então eu prefiro até que só me chame de Tati. Então é Tati mesmo. Estamos juntos aqui. A gente vai começar nossa EBD juntos, continuando nosso tema tão importante para nós, que é a leitura e a exposição da Epístola de Paulo aos Colossenses. Capítulo 3, na semana passada, nós paramos no versículo 11, vamos fazer isso a partir do versículo 12 hoje. Vamos, então, fazer a leitura do versículo 12 até o versículo 17. João, nos ajude. Depois eu quero que todo mundo possa também, né, se apresentar aí. Vamos lá. Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez aí, o pastor falou que eu estou sumido, realmente. Algumas responsabilidades aí com monografia, término aí do seminário. Mas aí estamos de volta nesse novo formato aí. Eu até gostei, achei legal. Mais gente para falar, mais gente para participar. Vamos fazer a leitura bíblica. Vamos orar primeiro, pode ser? Sim, claro. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, te exaltamos na beleza da tua santidade. Nesse momento estamos a meditar na tua palavra, a ouvir o que tens a falar aos nossos corações mais uma vez. Deus, é um estudo, mas não somente uma reflexão fria, mas rogamos a ti que o Senhor fale de tal maneira ao nosso coração que esses ensinamentos que nós vamos refletir aqui da tua palavra sejam aplicáveis à nossa vida, se apliquem à nossa vida de tal maneira que o teu nome, ó Senhor, seja glorificado através de nós, seja glorificado através das nossas vidas. Deus, que estes aspectos mais práticos desta carta riquíssima, que é a carta de Paulo aos Colossenses, eu seja visto na nossa vida, eu seja visto na nossa comunhão com Cristo, na nossa comunhão com a igreja. Eu digo que o teu nome, acima de tudo, como nós vamos ler aqui, seja glorificado e exaltado através de nós. Assim nós oramos a ti e agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Diz assim o texto: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eis o texto. Então, é importante para a gente ver esse texto. Vamos começar a discuti-lo já, mas eu quero que a Tati e a Lili se apresentem aí, falem. Já estamos começando aí. Vamos deixar as mulheres falar aqui. Vamos ouvi-las. Primeiramente, quero dar bom dia para os irmãos, agradecer, né, por ter sido chamada para
participar da EBD de hoje. A gente tem participado por trás, né, durante esse tempo, fazendo edição de vídeo. A Tati, graças a Deus, tem ajudado a gente com a revisão, né, textual. Só queria agradecer por poder participar da CBD de hoje e que seja edificante para todos nós aqui. Bom dia aos irmãos. Também quero agradecer, fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui, juntamente com o pastor, com o João Mateus, com a Lili. Estou matando as saudades, porque tenho muita saudade da classe, né? Sou professora da classe dos jovens, né? E eu fico com muita saudade, né, daquela interação que tem. Então, já estou desde o início, né, dessa quarentena toda, sem vê-los, sem ter esse contato, e isso dá muita saudade. Então, fico feliz porque estou matando um pouquinho, né? Claro que não substitui, mas estou matando um pouquinho dessa saudade por aqui. Pastor, o seu microfone está mutado. Ah, sim. A Lili não fala nada, mas ela que é a nossa chefe, João. Ela que é superintendente da escola dominical. Ela está aqui, primeiro EBD que a gente faz assim, mais aberto, tem que chamar a chefe da gente, nosso superintendente da EBD. Né? Verdade. Ela não aparecia, mas ela era a mente que estava fazendo as coisas acontecerem por detrás das câmeras. Lili, muito bom estar com você. Tati, também muito bom. A gente está com muita saudade de você também. É um tempo difícil para todos nós, estarmos separados, mas Deus tem nos dado a oportunidade de reinventar-se como igreja e de aprender formas novas de comunicar o evangelho, de poder anunciar a palavra de Cristo. E é interessante porque quando a gente começou a EBD, a gente começou lá na primeira epístola de Tessalonicenses, e a gente está fazendo essa caminhada em Paulo, segunda epístola de Tessalonicenses, agora Colossenses, e aí a gente está criando um mosaico de conhecimento, mas também de aplicações práticas para a nossa vida, daquilo que Paulo nos ensina na palavra. E aí a gente vai aqui para esse texto, e acho que vocês pegaram um momento bem interessante na epístola. A gente fez toda uma fundamentação nos episódios anteriores, na teologia que Paulo desenvolve aqui nessa epístola, mas agora ele começa a transformar isso numa questão prática, já que os hereges da igreja de Colosso, que estão presentes na igreja de Colosso, criaram toda uma ritualística e toda uma ascese de mortificação e de autoflagelação do corpo, tendo em vista um conhecimento que eles pretendem iniciar os outros irmãos. Paulo aqui fala de um outro tipo de conhecimento que também inclui a mortificação, mas a mortificação que Paulo se propõe aqui não tem nada a ver com a que os hereges de Colossos propõem. E porque essa mortificação não está centrada no homem e nas capacidades humanas e naquilo que o homem pode fazer através do seu esforço ou de alguma dedicação meritória ou de uma ação que o homem realiza por si mesmo. Porque mesmo aqui, quando se fala, como lemos na semana passada, de um despojamento, de uma mortificação, tudo isso acontece com o viés da graça e da virtude concedida pelo Espírito. E aí a gente vem aqui hoje tratar desse texto a partir do versículo 12, revestivos. Ele antes ele está dizendo para nós nos despir, para nós fazermos morrer a nossa natureza carnal, nos tirarmos de nós aquilo que nos impede de estarmos em relação com Deus, nos despojar. E aqui ele fala, ao invés de despojar, porque despojar é tirar, né? Tirar o véu, tirar a roupagem. Aqui ele vai falar de revestir-se. E aí ele vai falar das qualidades que precisamos ter para viver essa nova vida em Cristo. Minha vez?
Fica aí, o microfone está aberto. Vamos lá, vamos lá. Eu queria antes fazer só uma observação, já um pouco de uma observação um tanto retrospectiva, que esse paganismo vestido de cristianismo, ele trazia sérios impactos práticos na vida dos crentes de Colossos. Então, Paulo ele precisa tratar, né, a questão doutrinária, mais abstrata e tal, não no sentido negativo, ele precisa tratar a questão doutrinária, os aspectos da obra de Cristo, a obra de Cristo no que diz respeito à criação, à salvação, só que como essa heresia, como eu disse, trazia impactos práticos na vida dos crentes de Colossos, estava afetando a forma como eles viviam, era necessário também que Paulo, a partir do que ele ensina, também trouxesse os aspectos práticos que são resultantes da união com Cristo. O capítulo 3 começa falando da união com Cristo glorificado e dos resultados dessa união. Na semana passada, o pastor esteve falando sobre os vícios que são abandonados, né? E a gente precisa entender que para que as virtudes tenham lugar na vida do crente nascido de novo, os vícios precisam ser abandonados. Não dá para viver uma vida mesclando ali os vícios e as virtudes, né? Os vícios precisam ser abandonados. A roupagem do velho homem, a roupagem do velho homem precisa ser deixada, abandonada, para que o crente possa se revestir da nova roupagem, né? Isso para mim, eu acredito que para todos vocês aqui que estão participando da aula, é algo que é uma consequência natural na vida do eleito, né? O texto também fala sobre a eleição, sobre a santidade, a eleição. Na verdade, Paulo ele já começa o texto fazendo com que os cristãos de Colossos lembrem da eleição, da santificação, do fato deles terem sido chamados por Deus e separados por Deus para uma vida santa. Então, isso é algo natural e uma consequência natural da eleição e da salvação que Deus realiza no crente através de Cristo Jesus. A roupagem do velho homem sai para dar lugar às boas obras que são resultantes da nossa união com Cristo glorificado. E aí é interessante que quando a gente fala de o velho homem, a gente lembra do primeiro Adão. E quando a gente fala de novo homem, a gente pensa no segundo Adão, que é Cristo Jesus, o Adão perfeito. É como se Paulo estivesse como se Deus estivesse nos ensinando através do apóstolo Paulo que nós precisamos abandonar a roupagem do velho Adão e nos revestirmos da roupagem do novo Adão, do Adão perfeito, do segundo Adão, que é Cristo Jesus. Então, esses aspectos mais práticos, eles têm uma ligação direta com a questão doutrinária. E a doutrina bíblica, apostólica, cristã, verdadeira, deve impactar positivamente a vida do crente, né? Saber a ortodoxia, que é a doutrina correta, deve gerar a prática correta, a ortopraxia. Não tem como entender, ser iluminado pelo Espírito Santo, entender o que as Escrituras ensinam acerca de Deus Pai, Filho, Espírito Santo, acerca dos impactos da obra de Cristo na nossa vida, e isso não gerar em nós uma mudança de caráter, de postura. Então, a gente precisa temperar isso, né? A questão mais doutrinária, de ensino, de instrução, de dogmas, com a parte mais prática, que é o dia a dia, o cotidiano da vida do cristão, que deve glorificar a Deus. Então, essa é a minha contribuição aí nesse início. Eu acho que é sempre bom acrescentar, né, que o que é falado não são aspectos externos, são sempre coisas muito ligadas ao sentimento do coração, à intenção do coração, que ela é realmente transformada pelo Evangelho. Ao mesmo tempo que a gente tem todas essas, em alguns pontos, crendices, né? Paulo falando, né, nos versos anteriores, nos capítulos anteriores, sobre certas práticas que nada tinham a ver com a intenção do coração. Agora ele fala sobre se revestir de amor, ele fala sobre
procurar bondade, humildade. Isso são realmente as coisas mais importantes e são realmente produtos. Mas são produtos que não nascem do dia para a noite. Não são coisas visíveis. São coisas que é só com o tempo que a gente consegue perceber e atestar, tanto na vida do outro quanto na nossa vida. E assim, quando a gente lê o que o apóstolo Paulo escreve aqui na partir do capítulo 3, não há desculpa, não há desculpa, né, assim, no sentido de dizer que Paulo fala sobre a questão dessa junção, né, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Tá, mas Paulo não especifica, né? Não tem essa desculpa, porque ele especifica claramente aqui como que isso vai ocorrer, né? Qual é o reflexo disso? E o primeiro reflexo, que vai do versículo 5 até o versículo 11, é essa mortificação, né? O fazer morrer os vícios, né? E eu achei muito interessante, porque hoje a gente entra falando sobre, a partir do versículo 12, né? Que é o cultivo das virtudes. Eu achei interessante porque quando a gente fala de restrição, né, que no caso é o que se refere aos versículos que, a partir do versículo 5, né, até o versículo 11, a gente está falando muito de restrição. Não pode isso, mortifica isso, mortifica a impureza, a paixão lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria, tudo aquilo que o pastor explicou muito bem, detalhou muito bem no último vídeo da aula da EBD, né? Quem não assistiu, é bom assistir depois que terminar aqui a nossa live, para poder entender detalhadamente, ponto por ponto, que deve ser mortificado aqui que Paulo fala. Mas eu posso comparar isso, não sei, talvez para ficar um pouco mais simples. Por exemplo, quando a gente vai no nutricionista, no endócrino, e ele diz assim, você tem que restringir, ele te dá ali uma lista de restrição. Você não pode mais, você tem que cortar o carboidrato, você tem que cortar o açúcar, tem que cortar aí qualquer alimento gorduroso, né, muito calórico, sal, etc. Ele te dá ali uma lista de restrição. Mas, para substituir isso, ele também tem que passar para você o que você deve comer, o que você deve passar a comer. Imagine só se o profissional ali da saúde ele só passasse a restrição, ele não passasse para você o que você deve comer substituindo aquilo, né? E aqui é o que Paulo exatamente faz. Ele passa para você quais são as restrições, e não são restrições vãs, como a Lili lembra aqui no capítulo anterior, ele fala acerca de coisas bobas que as pessoas ficam implicando, ficam ali, e ele tira, ele desmitifica aquilo ali, e ele passa a tratar de coisas que realmente importam, né? De coisas que realmente devemos nos preocupar, né? Que é em mortificar essas questões que estão aqui a partir do versículo 5, mas no versículo 12, a partir do versículo 12, você consegue enxergar o que você deve cultivar, né? No caso, as virtudes, em vez dos vícios que você deve mortificar, né? Então, você sabe o que você deve fazer, no caso, o que você não deve fazer, né? Na verdade, você sabe o que você não deve fazer, mas, em seguida, você sabe o que deve fazer, né? No lugar daquilo que deve ser restringido. É interessante... É interessante, Tati, dentro do que você falou, é que no versículo 12 começa assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Paulo nos chama a um posicionamento, a agirmos de acordo com o evangelho e com a graça que já experimentamos, já recebemos com essa nova posição que nós estamos ocupando. Não a virtude, ela não é em vista de uma conquista soterológica. Nós não estamos fazendo para conquistarmos algo da parte de Deus.
porque já recebemos isso da parte de Deus, nós recebemos o poder interno, as virtudes, como a Lili falou também, é uma questão interna da virtude que vem do coração. Nós já recebemos isso. Eu tenho lido bastante ultimamente sobre a literatura do período medieval, e eles têm um foco muito grande, diferente dos reformadores, que focam-se muito na questão da justificação pela fé, e a justificação pela fé é um evento fora de nós. Já os medievais, eles têm uma preocupação com a regeneração e com a santificação, porque tanto a regeneração como a santificação tratam-se de processos internos, que vão tratar da nossa relação com Deus no aspecto interno. Quer dizer, as virtudes precisam fazer parte da nossa vida. O pecado e tudo isso de ruim, negativo, que foi aqui apontado, precisa ser abandonado. E há em nós um poder que vem do Espírito e que se concretiza por causa do sacrifício de Cristo Jesus e que o próprio Espírito torna real e possível para nós. Então ele diz, olha, como eleitos de Deus, santos e amados que vocês são, vocês não estão sendo chamados a experimentarem ou viverem uma vida que é impossível para vocês. Não trata-se de uma impossibilidade, não trata-se de um esforço enorme. Vocês deveriam naturalmente viverem dessa forma, porque agora vocês estão numa nova vida. A gente às vezes fica pensando, não faço isso, não faço aquilo, mas o ideal, aliás, o que nós deveríamos estar tendo problema não é para vivermos a virtude, é de por que é que nós não estamos vivendo essa virtude? Por que é que nós não estamos vivendo dessa forma? Por que nós ainda mentimos? Nós não deveríamos. Se nós fomos salvos pela verdade, se a verdade está em nós, se ela opera dentro de nós de forma que foi quebrado o jugo do pecado que antes existia, se foi destronado o pecado, se o diabo já não exerce mais o poder que exercia antes, o que é que está acontecendo com a gente que a gente não avança? E Paulo vai nos chamar a isso. Olha, revestivos, pois, como eleitos de Deus, vocês são eleitos de Deus, santos, amados. E aí ele vai nos dizer como isso se torna algo sistematicamente, pedagogicamente possível. Ele vai dando as características disso, de como isso vai acontecer com a gente, ou como isso pode acontecer com a gente. Pastor, só queria fazer uma observação aqui, mais especificamente sobre o verbo revestivos, né? Que ele está num tempo verbal que é muito incomum ao português, que é um tempo verbal, acho que talvez exclusivamente grego, não sei se pertence a algum outro idioma, que é um tempo verbal chamado imperativo auristo, que o imperativo é mais conhecido por todos nós, né? É uma ordem, é prescritivo, mas o auristo talvez não seja tão conhecido pela maioria, né? Que indica que talvez ele seja um equilíbrio entre um verbo perfeito e um gerúndio, né? Indica que é uma ação que se dá em determinado momento, mas que tem consequências e impactos contínuos na vida de alguém. Então, quando o Paulo vai dizer revestivos, ele usa esse verbo, ele usa o imperativo auristo, que indica essa obra, essa ação que tem, ela acontece em determinado momento, mas ela não para ali. Ela traz consequências e impactos continuamente na vida do crente. Então, só queria fazer essa observação sobre esse verbo, né, que quando ele fala em revestir, a gente precisa entender, né, que não é uma ação única ali, que não tem depois continuidade, é profundo o negócio, né? O verbo pro grego, ele muda completamente o sentido, muitas vezes, da frase. É por isso que a gente muitas vezes precisa recorrer a um dicionário, ou recorrer a um dicionário léxico de palavras para a gente entender os originais, porque muitas vezes, por não termos um verbo muito equivalente no português, a gente acaba escolhendo ou um verbo perfeito,
ou então o verbo no gerúndio. Então a gente não consegue expressar totalmente a ideia que o autor original quis passar. Então, esse tipo de verbo, ele é muito único no grego e ele muda completamente o sentido, porque é algo que acontece, né? As virtudes são abandonadas, as virtudes são cultivadas, só que isso acontece quando nós nos revestimos naquele momento e aquilo ali tem impactos contínuos na nossa vida, né? É uma continuidade. Né? A roupagem, a roupagem do novo homem, ela continua totalmente na nossa vida, na medida que nós buscamos uma santificação e buscamos viver a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a roupagem do segundo Adão, que é Cristo Jesus, ela é definitiva, né? Ela é definitiva. Nós nos revestimos dela para viver continuamente com ela, né? Cultivando essas virtudes que aqui nós já falamos, e começamos a falar, vamos começar a falar ainda, né? Já pincelamos alguma coisa, mas vamos começar a falar. Então, só queria um momento exegético aí, só para a gente entender que isso faz com que a gente compreenda melhor a ideia que o apóstolo Paulo também quis passar como autor da carta. Microfone, pastor. Microfone. Você não esqueça que a gente tem uma mestre na língua portuguesa aqui. Você fica... Pois é. É isso mesmo, Tati? Mestre, eu recebo, porque ainda não chegou. Mas eu já estou por enquanto ainda só estou no especialista. Para a gente... Amém. A gente sempre põe um grau a mais. Mas é isso. Eu vejo sempre acontecendo essa questão de uma ação que se dá no passado, que continua tendo um efeito no presente. Isso é uma coisa que tem uma certa ocorrência contínua em alguns termos no Novo Testamento, principalmente em algumas questões, somente quando trata-se da salvação, dos efeitos que ela produz na nossa vida. E o que é a santificação e a regeneração, senão algo que aconteceu através da morte, da ressurreição de Cristo, e isso vai gerando em nós uma vida contínua, uma ação duradoura. Mas é isso. Vamos continuar. Eu quero até fazer uma observação aqui em relação a tudo isso que foi dito, em relação ao que o pastor falou, principalmente sobre esse ponto, eleitos de Deus, né? Tudo isso que está sendo abordado, tanto quanto a mortificação, tanto quanto o revestimento, o cultivo dessas virtudes, são reflexos de quem é eleito, de Deus, né? São reflexos. Quando você é eleito, você abandona essas práticas, você deixa de cometer esses atos pecaminosos, né? Atos que praticávamos muitas vezes no passado, e a gente passa a cultivar essas novas virtudes, né? É o que eu falei da questão da restrição, mas a diferença naquele exemplo que eu dei é que, por exemplo, quando você vai fazer uma restrição, você começa a ter restrições em relação a alguma alimentação e passa a ter que comer alimentos saudáveis, muitas vezes isso é uma transição forçada, né? E é uma coisa que você tem que forçar para aquilo ali acontecer. O que é diferente na questão da graça, porque a graça a gente não tem que forçar nada, a gente não tem que fazer para acontecer, para receber. Aquilo ali já está dentro de nós. No caso, essas virtudes que vão ser cultivadas, elas, né, como a Lili falou, já estão dentro de nós, né? Sendo que como servos de Deus, como eleitos de Deus, nós precisamos sempre manter essa disciplina espiritual, a disciplina da leitura da palavra, a disciplina da oração, de buscar o Senhor, né? Talvez isso seja até um desafio nesses tempos que estamos vivendo, né? Tempos em que a gente não está podendo ir à igreja terça-feira, nas quintas não está podendo ir na casa do irmão, né, para fazer o gol. Então isso pode até ser um pouco um desafio,
mas a gente precisa sempre manter essa chama acesa dentro dos nossos corações. E eu acho interessante que, assim, como eu falei, Paulo, ele apresenta os resultados dessa mortificação e apresenta, né, os resultados do cultivo, do novo cultivo de virtudes. E ele fala aqui no versículo 18 do capítulo 2, assim, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Eu acho interessante que ele fala isso aqui sobre o não se fazer árbitro, e aqui no versículo 15 do capítulo 3, ele diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, em vez de eu estar naquela posição de árbitro em relação ao meu irmão, né, o que faz um árbitro no jogo? Né? Dá-lhe o cartão amarelo, o cartão vermelho, né, apita caso o irmão, né, cometa ali tem algum deslize. Em vez de eu querer assumir essa função, ele diz, essa função não é nossa, essa função não é sua. Em vez disso, a paz de Cristo deve ser o árbitro em nossos corações. Né? E tudo isso só vai ser cultivado, né? Isso vai ser cultivado dentro de nós, e nós precisamos, como eleitos de Deus, manter essas disciplinas espirituais, porque ele também diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor. Para eu aconselhar os meus irmãos, para eu estar fazendo isso, aconselhando, louvando, instruindo, eu preciso ler a palavra de forma contínua, eu preciso ler a palavra de Deus diariamente. Né? E ele fala também uma parte aqui, deixa eu encontrar, que ele fala que precisamos fazer tudo isso sendo agradecidos, né? Aqui ele fala, seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, no versículo 15, tá? A qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos, né? Precisamos sempre estar orando ao Senhor, clamando ao Senhor para que Ele acenda em nossos corações essa chama de gratidão, né? Principalmente no momento, na circunstância em que estamos, porque às vezes a gente pode se revoltar com as coisas ao nosso redor, ou a gente pode ficar triste, desanimado, e é necessário manter, né, essas disciplinas espirituais da leitura da palavra, da oração, para que nós possamos estar cultivando, né, cada vez mais essas virtudes como eleitos de Deus. Pastor, rapidinho, deixa eu só, rapidinho. Queria só, eu acho que dá para o pessoal quiser perguntar aí, o pessoal que estiver assistindo a live aí no Facebook, eu acho que dá para perguntar, e eu acho que o Matheus consegue jogar aqui no chat, eu não sei como é que funciona direitinho, mas só para falar aí que os irmãos podem perguntar. A gente aqui não vê nada que está acontecendo no Facebook, é agora que eu estou vendo isso. Antes a gente ficava, pastor, a gente está fazendo pergunta aqui e tal. Mal a gente sabia que ele não via. Eu sempre não vejo. Hoje eu estou vendo. Eu estou fazendo no computador e vendo no celular. Eu estou no celular, eu não estou vendo. O computador está desligado. Então, se tiver alguma pergunta aí, irmãos, participem aí. Então, que a gente já tenta responder. O pastor responde aqui. Também, tô lendo tudo. A gente aumenta a interação, aumenta a nossa interação aí também com vocês. Você está vendo até agora. Eu queria só adicionar, né, que a Tati, ela, na primeira fala dela, ela colocou, né, que Paulo diz o que não fazer e depois ele fala o que fazer, como se fosse ela faz analogia, né, com a nova dieta. Eu achei muito legal, porque traz para a gente um entendimento de como é que isso funciona, porque até na educação, né, tem gente que diz que para todo não tem que ter um sim. Então, vocês não podem fazer isso e isso. Então, façam isso e isso. Mas a questão de não deixar
se colocar como árbitro de outros, me lembra a questão do Espírito Santo, que ele tem um papel de convencer a gente dos nossos pecados. Então, nem nós mesmos precisamos ser árbitros de nós mesmos. Até a Tati falou, às vezes a gente desanima, se entristece, porque as coisas acontecem, a gente acha que certas coisas são imediatas, mas não são. E a gente precisa confiar no papel do Espírito Santo. A obra de Cristo é completa. Ele nos convence do nosso pecado, ele nos ensina a como é que a gente deve viver para poder se livrar desses pecados, e é como o João colocou. E ele sempre fala, né? É o já e ainda não. Que a gente já está salvo em Cristo, mas ainda não estamos com Ele. A gente já é liberto do pecado, mas em muitos momentos a gente ainda vai falhar. Então, a gente tem essa confiança na obra completa de Cristo, que ela tem poder, todos os seres da Trindade trabalham para nossa salvação. Paulo vai descrever isso no versículo 12, dizendo: de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É interessante a gente também dar uma olhada e perceber o quê? Paulo não deixa a questão no vazio. Ele tenta botar muito claramente, fazer uma trilha de crescimento, para a gente ter uma compreensão clara, ninguém tem desculpa, para que os irmãos lá da igreja não possam dizer, mas como é que eu faço isso? Paulo está falando aqui de forma muito abstrata, não. Paulo vai lá e torna isso claro. Olha, vocês devem se revestir como eleitos de Deus, como santos e amados que vocês são, essa é a condição em que vocês estão, e devem fazer isso com bondade. E aí, a bondade humana sempre é reflexo da bondade do Deus Trino. Só há bondade em nós como um reflexo da bondade que está presente em Deus. A nossa bondade é como se a bondade de Deus fosse o sol e nós fôssemos a lua, nós refletimos a bondade que está em Deus. Ele é para nós, de certa forma, um modelo de bondade. Eu fico extasiado quando eu olho o texto do Saltério e há aquele refrão, quando está presente um refrão que diz: louvai o Senhor que fez com que Israel passasse pelo Mar Vermelho a pés enxutos, porque Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Louvai o Senhor que esteve com Davi e com Salomão, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles vão ali elencando vários atos e eventos de Deus na história que mostram a bondade de Deus, que demonstram a misericórdia de Deus. E isso é para nós uma referência. Nós somos bons porque Deus é bom. A bondade de Deus torna possível a nossa bondade, porque sem Cristo nós somos maus e há em nós a maldade. Eu estou lendo com vocês às terças-feiras lá em Efésios, e Efésios vai de um pico a outro, de um extremo a outro, porque Paulo vai pintando a total depravação do homem, a miséria, e sinceramente eu fico triste, porque quando eu lembro do que sou capaz, da minha natureza destruída por causa do pecado, e quando eu de alguma forma, permaneço ou retrocedo na minha posição que tenho agora e volto a permitir que o pecado e que a minha natureza decaída prevaleça, eu percebo o quão mal eu sou e não sou bom. Mas aí Paulo aqui vai dizer para a gente, olha, façam isso, sejam bons, sejam humildade, sejam mansos, sejam longânimos. E uma coisa interessante, que está bem presente para mim de forma bem marcante
na teologia joanina, quando ele diz os mandamentos do Senhor não são pesados, não são um fardo, são possíveis. É possível exalar bondade, é possível ser humilde, é possível ser manso, ainda que haja uma luta para fazer morrer a ira, que é o oposto à mansidão, a mesquinharia, a mesquinhez, ao invés de ser longânimo. Talvez a gente ainda, por causa da nossa natureza, que ainda está sujeito ao pecado, temos que nos esforçar para nos tornarmos mansos. E aí o nos esforçar aqui não é no sentido de que eu, por mim mesmo, me torno aquilo que desejo, mas porque estou já debaixo dessa graça, sobre efeito dessa salvação, me esforço, me coloco no lugar onde a mansidão é possível, onde é possível ser longânimo, porque é isso que Paulo está nos chamando aqui a viver e a ser. A verdade que a gente entende no texto é que, por consequência da nossa eleição, né, com base na obra de Cristo, né, o Pai nos elege em Cristo, nós somos chamados a viver um relacionamento que envolve empatia, simpatia com o outro, um mutualismo cristão. Isso fica muito claro para mim nessas primeiras características virtuosas, nessas primeiras virtudes que Paulo apresenta, quando ele vai dizer ternos afetos de misericórdia. Ele está falando de uma misericórdia que ela envolve a emoção, sabe? A expressão original vai tratar de vísceras, que para os povos antigos era o que seria o equivalente ao coração para nós, né? As emoções. E eu até falo que tem muito sentido isso, porque quando a gente fica nervoso, geralmente é o estômago que sente, é o sistema digestivo que sente. Quando a gente fica nervoso, quando a gente fica emocionado, tem até aquela expressão que é muito usada, né? Borboletas no estômago. Eu mesmo, quando fico nervoso, é o primeiro sistema do corpo a sentir, é o sistema digestivo. Mas o que ele está dizendo é que esse afeto, esses ternos afetos de misericórdia, eles envolvem essa forte empatia e simpatia que nós devemos ter uns com os outros. Algo que também é muito comum aqui nesse texto é essa expressão que representa o que é o mutualismo cristão, que é uns com os outros, uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, amai uns aos outros e etc. Isso é repetido várias vezes aqui. E nós somos chamados a um relacionamento que envolve emoção e cuidado com nossos irmãos. O pastor Hernandes Dias Lopes tem uma frase, quando ele vai falar sobre misericórdia, que ele vai dizer que ser misericordioso é colocar o nosso coração na miséria do outro. É você se envolver com a miséria do outro, com a dor do outro. É você buscar, inclusive, sentir aquilo que o outro está passando para que você possa assisti-lo também. Então, é algo que é muito mais do que você ter aquela compaixão fria, né, de, poxa, estou triste por fulano, mas é se envolver naquilo também, para você poder assistir aquele irmão seu que está passando por alguma dificuldade. É uma simpatia e empatia pelas necessidades do próximo, pelas necessidades do outro. O cristão não tem como ser cristão e não ser compassivo. Ainda que em alguns momentos a gente permaneça instável no nosso cultivo das virtudes, na nossa dieta, na nossa nova dieta, o caminho é esse. Né? E a base disso é o que Paulo faz com que a gente olhe. Olha, é a eleição, é a obra de Deus, a referência é a obra de Deus realizada através de Cristo Jesus na nossa vida, que é misericórdia, que é bondade, que é longanimidade. Quem é mais longânimo, bondoso, misericordioso do que o nosso próprio Deus, que salvou aqueles que causaram inimizade, que somos nós, causaram inimizade entre o Criador e a sua criação,
Então, o reflexo disso deve ser isso, né? Um relacionamento de ternos afetos de misericórdia, de prontidão em fazer o bem, que é a bondade, que também nós somos chamados a viver uma atitude de submissão e prestatividade uns com os outros. Quando nós agimos assim, nós estamos obedecendo o que ele vai dizer aqui, que é a respeito da humildade. Ser humilde é isso, é você ter uma atitude de submissão e prestatividade, um com o outro, ser brando ao lidar com o próximo, com as necessidades do próximo, com os problemas do próximo, com as fraquezas do próximo. Todas essas coisas, além também da paciência, da tolerância, que é algo também que é bastante difícil. Aqui ele trata de questões que são bastante difíceis, a gente precisa admitir isso, né? Como a questão da longanimidade, como o próprio perdão, que ele vai falar no verso seguinte, que a gente já vai caminhar aí para ele. São coisas difíceis, mas que devem ser cultivadas em nosso coração como resultado da nossa união com Cristo. Só para falar um pouco desse mutualismo, né, que o João trouxe na nossa relação com o nosso irmão, eu acho interessante que o mutualismo em si ele é uma relação de dependência, né, entre duas espécies em que ambos ganham. Muitas vezes a gente na comunhão cristã, a gente acha que a gente está dando muito, a gente pensa que a gente está sacrificando muito, mas não existe relação cristã em que ambas as partes não sejam beneficiadas de alguma forma. Como o João falou sobre essa longanimidade, paciência, amor ao próximo, a nossa relação com o outro é sempre uma maneira de desenvolver essas características cristãs dentro de nós. E é só isso. E aí a gente vê aqui, né, que Paulo faz logo uma pegada de ligação com o versículo 12. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Nesse mutualismo que a Lili colocou aqui, isso cai como uma luva. Nós aprendemos a lidar com o outro, porque também isso nos beneficia, isso agrega a nossa vida, e nós aprendemos também, por causa de termos o conhecimento sobre Deus inteiro, completo, que devemos perdoar porque também fomos perdoados. O que você acha disso, Tati? Eu estou aqui entrando aqui na sua vez aqui, desculpa aí. Não, isso é muito o que o senhor falou, né? Nós só somos bons porque Deus é bom. Então, a gente vai perdoar o nosso irmão porque Deus nos perdoou, né? Mas o irmão fez aquilo comigo, ele não merece o meu perdão. E a gente merece o perdão de Deus? A gente merece a graça de Deus? Né? Não merecemos. E, então, é muito isso, né? Justamente essas virtudes, né? O revestimento dessas virtudes é, de fato, o resultado, né? Dessa manifestação, né, nossa com Cristo, né, dessa união que há. Então, esse revestimento e também a mortificação são resultados, né, daqueles que foram chamados por Cristo. E eu acho muito interessante também uma parte aqui, né, que é o que eu acabei de falar sobre a questão do ser árbitro, de não ser árbitro, né? Na verdade, que Paulo nos aconselha, né, não ser árbitro dentro da nossa congregação, né, daquele que mostra ali o cartão amarelo, vermelho para o irmão. Mas, em vez disso, né, ele coloca aqui no versículo 16 do capítulo 3. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, em vez da gente, né, apontar o dedo, da gente falar assim, caramba, fulano fez aquilo, né? Não é. Vamos instruir os nossos irmãos com sabedoria, com mansidão, com generosidade, com todos esses aspectos aqui que um salvo, um eleito de Cristo, ele possui, né, dentro dele, todas essas virtudes,
né? E dessa forma seremos uma congregação, seremos uma igreja saudável, né? Uma igreja que não fere, uma igreja generosa, piedosa. Pastor, deixa eu falar só mais um minutinho. Deixa eu quebrar um pouquinho o sentido. Não, sobre a questão dessas virtudes e principalmente do perdão, eu lembro muito da própria relação do Antigo Testamento entre o povo e Deus. Eu lembro quando a base, por exemplo, que é usada na lei para Israel Deus ensinar a Israel a ser misericordioso com o estrangeiro e com o escravo, é o fato deles terem sido escravos e estrangeiros no Egito, né, e eles terem a base, a liberdade que Deus concede a eles, e fazer com que eles lembrem da situação que outrora eles viviam, ser a base no qual eles se sustentassem para poder também serem misericordiosos e piedosos com o estrangeiro e com o escravo. Então, sempre a obra de Deus, sempre aquilo que Deus faz por nós, funciona como uma vitrine, podemos dizer, na verdade, a nossa vida funciona como um reflexo disso, do que Deus fez. É mais ou menos isso, um paralelo que a gente consegue enxergar no Antigo Testamento. Que o tratamento que Israel deveria ter com o estrangeiro e com o escravo, que era um tratamento diferenciado em relação às outras culturas dos povos vizinhos, ela sempre se apontava a isso. Não, vocês foram estrangeiros também. Vocês foram estrangeiros, vocês sabem o que é isso, vocês foram escravos. Então, vocês sabem o que é viver sob o jugo da escravidão. Vocês sabem o que é viver como estrangeiro em terra estranha. Então, isso deveria fazer com que eles agissem de forma misericordiosa com os estrangeiros e escravos de outros povos. Sabe o que é viver como estrangeiro em terra estranha? Então isso é importante para a gente, porque o texto vai logo falando, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ele não está dizendo, Paulo, que a gente não vai ter problema com as pessoas. Vocês podem ter problema, mas a forma honesta e correta de se resolver e de se tratar as relações você tem alguma queixa contra alguém, assim como o Senhor perdoou, assim também você perdoe. Há a possibilidade de ainda haverem hostilidades, conflitos, eles podem estar presentes. O que Paulo está regulamentando aqui, de uma certa forma regulamentando entre aspas, é como essas relações precisam serem estabelecidas e serem experimentadas, vivenciadas. Quando acontecer de alguém lhe aborrecer, você exerça o perdão e a misericórdia, assim como Cristo fez em relação a você. Ele diz, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Mesmo quando as pessoas nos aborrecem. E olha, tem gente que aborrece pra caramba. Tem gente que tira a gente do sério, tira a paciência. A gente está diante de uma situação que isso é possível ainda acontecer. Nós não temos o controle sobre as outras pessoas. Nós temos o controle sobre nós mesmos. Sobre a nossa vida e o tipo de vida que nós vamos viver. Então, ao invés de nos preocuparmos ou justificarmos o nosso destempero, nossa falta de domínio próprio, a nossa falta de sabedoria, de compaixão, de misericórdia, de perdão, dizendo, porque o outro fez isso ou aquilo outro. Não, o nosso papel é perdoar a quem nós temos algum tipo de queixa, como fomos perdoados. E nós precisamos colocar acima de qualquer disputa, de qualquer situação de conflito, o amor. Não é que não tenhamos disputas, conflitos, dificuldades em lidar, mas, acima de qualquer coisa, Paulo diz, olha, seja, acima de tudo, o amor. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.
Façam dessa forma, diz Paulo. Sou eu de novo? Ué, Lili, já que eu pulei a ordem. Pode ir você, eu não estou obedecendo ordem nenhuma, não. Tem ordem, fica à vontade aí. Quem tiver o que falar, não, só queria falar assim. Falar no ponto específico, fica aqui. O microfone está aberto e. Não, só queria comentar aqui, mais ligado ao que o pastor acabou de falar, sobre a questão, né, da diferença entre fazer por obrigação e fazer por amor. Porque o cristão, ele é chamado a cultivar essas virtudes, e essas virtudes só são possíveis na vida do cristão quando a gente pensa na vida do cristão em comunidade, porque é preciso, não tem como ser longânimo sozinho, não tem como ser bondoso sozinho, não tem como ser você, para manifestar essas virtudes, essas boas obras, que como Paulo vai dizer em Efésios, que é uma carta extremamente paralela a essa, assim, no sentido de conteúdo, como ele vai dizer, essas boas obras que são resultados da manifestação da graça de Deus na nossa vida, da salvação em Cristo Jesus, não tem como você fazer isso sozinho. Então, tudo isso que a gente está meditando aqui, refletindo, ele faz sentido quando a gente pensa na vida do crente em comunidade, né? Isso, inclusive, as pessoas que têm caminhado aí para uma postura de um desigrejado, de que entende que dá para ser um cristão fora do corpo de Cristo, da participação do corpo de Cristo, sem participar da igreja, entenda que para você, inclusive, cultivar essas virtudes, você necessita do outro, né? Como a Lili tinha falado, é esse mutualismo, é essa contribuição mútua onde ambos crescem, onde ambos ganham. Então, esse relacionamento ele não deve ser algo por obrigação, algo feito por obrigação, mas por amor. Né? O amor, não há paralelo em outra religião ou cultura, não há paralelo significativo para essa ênfase que há no cristianismo acerca do amor. Não há, você não consegue encontrar. Você vê em outras culturas, religiões, outras virtudes, outras coisas sendo superestimadas e elevadas, né? Como a sabedoria, por exemplo. Né? A sabedoria, até mesmo o judeu, ele superestimava a sabedoria como uma mega virtude que deveria ser cultivada por todos, os gregos também, né? O pastor pode comentar um pouco isso. Muitos acreditavam que as virtudes cardeais, né, dos filósofos, como Aristóteles, que era sabedoria, coragem, a justiça. Então, essas coisas eram superestimadas. Na fé cristã, no evangelho, a gente vê que aquilo que é elevado é o amor. Né? O amor, tem um teólogo bíblico que ele comentando esse texto, ele fala que o amor funciona como uma espécie de lubrificante para que todas as outras virtudes funcionem de forma adequada. É como se o amor fosse algo que conecte todas as virtudes, faça com que as virtudes aconteçam sem o egoísmo, sem a vaidade, porque quando a gente fala em virtude, a gente fala em algo que é visto por outros, e isso pode fazer com que, novamente citando o que Paulo fala em Efésios, né, o que as boas obras, se a gente entendesse que as boas obras gerassem salvação em nós, a gente poderia nos vangloriar disso, né? Então não é bem assim. Então as virtudes, quando a gente fala em virtude, a gente fala em algo que é visto, e isso pode gerar em nós vaidade. O amor é o que impede que isso aconteça, né? É esse elo de ligação aí que faz com que as virtudes funcionem, inclusive, de forma adequada. Né? Ele vai citar mais ou menos assim, ele vai dizer, eu vou ler um trechinho do que ele diz. Ele vai dizer: o que é a ortodoxia sem amor? É mero legalismo frio, ele vai dizer. Né? O que é a santidade sem amor? Não passa de farisaísmo, que é reprovado por Jesus. O que é a beneficência sem amor? É mero exibicionismo egoísta. Né? O que é o culto sem amor? É mera formalidade, que é abominável aos olhos de Deus. Né? O que é a pregação sem amor? É meramente um discurso vazio. Então, o amor
é algo que funciona como esse lubrificante que faz com que essas virtudes do cristão, resultados da união com Cristo, funcionem de forma adequada. Assim, eu olhando aqui, relembrando o 1 Coríntios 13, né? Porque já que nós estamos aqui falando sobre o amor, eu acho interessante ler o que está escrito aqui, que ele diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E é por isso que o amor, ele é esse elo, esse vínculo da perfeição, né? Porque o amor, ele não é intolerante, o amor ele não é invejoso, o amor não é orgulhoso, né? O amor não é egoísta, não está ali procurando seus próprios interesses. O amor não guarda rancor. Então, a gente vê claramente aqui a questão do perdão, a questão de como a gente lidar com o nosso irmão dentro da nossa congregação, né? Mas também ele fala, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Não, quando a gente fala aqui sobre quando Paulo diz, não, você não deve ser árbitro, não é que a gente está sendo simplista na questão de falar, não vamos julgar o nosso irmão, vamos deixar o erro acontecer, vamos deixar as nossas igrejas aí, a nossa igreja, né, no caso, as pessoas fazendo o que quiserem, né, ninguém seguindo o que a palavra nos orienta, não é isso, não é isso. Nós precisamos estar instruindo uns aos outros com a verdade é a palavra de Deus, mas isso deve ser feito com amor, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E isso é muito interessante porque quando ele fala aqui, olha, suportai-vos uns aos outros, no versículo 13, perdoai-vos mutuamente. Isso é amor. A única coisa que pode fazer você suportar o seu irmão, independente do que ele faça ou não com você, a única forma de você perdoar o seu irmão, independente do que ele faça com você, é só o amor. É só o amor. É isso. E o que acontece, Tati, quando você entende que a razão de tudo que nós experimentamos e tudo que se tornou possível depois da salvação, da regeneração, foi exatamente um ato de amor, é um ato de amor da parte de Deus, foi um ato de misericórdia da parte de Deus que possibilitou isso. Então é Jesus gritando, dizendo, olha, vocês foram salvos por causa do amor misericordioso que eu tive. Vocês eram miseráveis, mas eu resolvi ir na direção em que vocês estavam perdidos e por causa do meu amor. Então, se é a causa de todas as coisas acontecerem é o amor, também deve ser o amor a regular as relações. E aí eu volto àquilo que você tem dito, bastante a questão de ser árbitro. Há um juízo. A igreja exerce juízo sobre os outros e nós também exercemos o árbitro sobre os outros, mas esse árbitro que é exercido é através do amor e do próprio Cristo que está presente no meio da igreja, seja a paz de Cristo o árbitro no nosso coração, o qual também foi chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. A paz de Cristo só é possível por causa do amor que ele revelou no Evangelho, e é esse amor que torna a paz possível, torna tudo possível. E aí Paulo vai dizer, seja essa paz que controle as relações de vocês, e essa paz, ela tem como fonte, como origem, fundamento, o amor que os salvou, que os escolheu, que os resgatou. É interessante que Paulo fala assim, também fostes chamados em um só corpo. Quer dizer, nós somos um só corpo, nós somos a igreja de Cristo.
E sede agradecidos. Olha como uma coisa vai puxando a outra, como uma virtude chama a outra virtude. É por isso que lá em Gálatas ele vai dizer o fruto do Espírito. Porque quem é manso é justo, quem é justo tem alegria, e assim todas as virtudes são encadeadas, são harmonizadas, porque essa é a vida que Cristo quer que nós tenhamos, que tem como o centro principal o amor que possuímos uns pelos outros. Só queria adicionar aqui, né, no ponto do suportar, porque a maior parte de nós pensa em suportar como aguentar o outro, aguentar os defeitos e por aí vai. Só que como eu sou de informática, né, suporte tem uma outra significação, que também está no dicionário, né? Que suportar significa desde você ensinar até você aguentar as dificuldades que o outro tenha e que talvez você não compreenda. Eu sempre falo isso com o João, né? Que o usuário é uma coisa que às vezes a gente não entende. E é a mesma coisa, esse suporte, né? Suportar aquela pessoa tem muito a ver com ensinar ela também o básico, aquilo que ela não sabe. E muitas vezes a linha de pensamento que talvez aquela pessoa tenha também me faça perceber certos defeitos em mim. E ser suporte do outro desde aconselhar, ensinar, tudo que está escrito aqui. Aconselhar, cuidar, ensinar e estar junto com ele, sendo um guia e talvez em alguns momentos sendo guiado também, sendo ensinado, se permitir ouvir o outro e perceber as dificuldades dele, como as dificuldades dele me ensinam alguma coisa. Só sobre a questão da paz, da paz de Cristo como árbitro, né, como régua, como padrão para nossos relacionamentos interpessoais, né, para nossa relação uns com os outros. Eu vejo paz assim no sentido já neotestamentário, no Testamento, como algo que tem muito a ver com reconciliação, né? E essa imagem mesmo, é reconciliação. E quando a gente lê seja a paz de Cristo, né, a régua, o padrão, a gente pensa, não, a gente pensa no que Deus fez por nós, né, na reconciliação que em Cristo Jesus nós temos com o nosso Deus. Porque nós, pecadores, éramos inimigos de Deus, né? Até Paulo vai falar isso também em Romanos, né? Reconciliados em Cristo, nós temos paz com Deus. Então, nós quando olhamos para a obra de Cristo, para a paz de Cristo, quando a gente pensa na reconciliação que agora nós temos, que é resultado da obra de Cristo, a gente percebe como isso muda a nossa maneira de lidar com o pecado do outro. Não é você fazer vista grossa para pecado, mas é você entender que se nós éramos pecadores, inimigos de Deus, e tivemos a reconciliação em Cristo Jesus, por que nós não podemos nos reconciliar com o nosso irmão? Né? Por que nós não devemos nos reconciliar com o nosso irmão? Muitas vezes muitas vezes há algum tipo de atitude, ou da nossa parte, ou da parte do outro, que gera ali um desconforto, um problema entre duas pessoas, mas pense na paz de Cristo sendo o padrão e a régua para os nossos relacionamentos, né? A reconciliação não é possível? Claro que é possível, porque se Deus, que é santo, pôde, em Cristo Jesus, trazer reconciliação entre ele, o santo, o Deus santo, e nós, pecadores, inimigos, que causamos inimizade, nós levantamos, eu sempre costumo dizer isso, nós levantamos o muro que nos separava de Deus com o nosso pecado. E Jesus Cristo derruba esse muro que nós mesmos levantamos. Então, não deve haver muros entre nós também, crentes, nos nossos relacionamentos uns com os outros. Então, todo texto, a beleza desse texto está justamente a gente entender
que, na verdade, o que Paulo está fazendo é com que a gente olhe para a obra de Deus e aplique a obra de Deus na nossa vida, nos nossos relacionamentos uns com os outros. Isso é de uma profundidade, é de uma simplicidade e, no mesmo tempo, de uma profundidade, assim, absurdas, né? Porque, por mais que pareça tão simples, é algo que muitas vezes é tão difícil da gente executar na nossa vida, né? Mas eu creio que, mais do que um estudo, como eu disse no começo, mais do que ler friamente, a gente possa também, nesse estudo, nessa reflexão, mais uma vez, sermos exortados a viver, né, refletindo o próprio amor de Deus, o próprio perdão de Deus, a própria graça de Deus, a própria paz de Cristo, a reconciliação no nosso dia a dia. Sim, sim. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei o nome do Senhor, dando por ele graças ao Deus Pai. Quer dizer, ele aqui faz uma síntese dessas virtudes todas que ele propõe e reforça ainda mais esse sentimento que deve existir entre nós. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, que vai resultar na relação correta com o nosso irmão, em perdão, em mutualismo, em suporte, como a Lili falou aqui, dando essa dimensão interessante aí da sua área. Ele diz, olha, quando isso acontece, e quando vocês instruem uns aos outros, quando vocês aconselham, quando vocês estão instruindo e aconselhando mutuamente, com sabedoria, e aí ele vai falando de forma clara, louvando a Deus, e aí vai dizendo com salmos, com hinos. É bem interessante que ele faz uma distinção, né? Isso acho que dá para a gente depois discutir em um outro momento, com relação à liturgia, né? Não sei se vocês querem falar aí, vocês que são da música, eu sou... somente me atrevo a falar de teologia, mas também tem um aspecto da liturgia, porque Paulo faz uma distinção aqui, louvando a Deus. Aí ele vai com salmos e hinos e cânticos espirituais. Isso aí dá para a gente fazer uma classe só sobre isso, porque ele faz uma distinção bem boa aí para a gente trabalhar isso em outro momento. Mas Paulo tá aqui tentando fazer o seguinte, elencando as várias possibilidades, as várias formas em que nós adoramos no culto a Deus, e tudo isso deve ser usado, tudo isso deve ser feito, tudo isso deve se somar aos nossos esforços. Nós devemos louvar com os salmos, com os hinos, com os cânticos, com gratidão. E aí ele vai dizer a forma interna, os salmos, os hinos, os cânticos, mas com gratidão, com o coração, com tudo que nós temos. Porque o coração é colocar a gente, de fato, naquilo que a gente está fazendo. O que vocês acham disso? Vou comentar um pouquinho aqui. Eu vejo como tudo que a gente falou aqui deve redundar em glória, né, para Deus. Como eu falei, se você cultiva suas virtudes, e você cultiva suas virtudes pelo fato de você ser chamado por Deus para viver uma vida santa, né, como ele vai dizer no versículo 12. Se você exerce esse mutualismo cristão, repleto de amor, né, como eu disse, sendo o amor um lubrificante para que as outras virtudes sejam executadas de maneira apropriada, bíblica, de forma bíblica, né, isso não tem como gerar glória para o próprio homem, para aquele que faz essas coisas, mas para o único que é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Aqui eu vejo como Paulo estivesse fechando esse parágrafo aqui,
falando sobre o culto da vida do crente, que a vida do crente precisa ser um culto, né? Que ele não está falando, ele está falando aqui de diversos aspectos da adoração, desde entoar cânticos, a meditar na palavra, a ser cheio da palavra, a cultivar as virtudes e manifestar as virtudes no próximo, no outro, mas no final ele vai dizer que isso tudo deve redundar em glória para o próprio Deus, né? Como ele vai dizer, e tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que a gente faz, né, quando a gente está falando de boas obras, a gente deve apontar para a obra de Deus em Cristo Jesus na nossa vida. Então, para mim, isso é algo fundamental, porque, de forma diferente até mesmo das outras religiões, esse tipo de escrito que Paulo faz, muitas vezes nas suas cartas, essa parte mais de exortação, ela é muito comum na literatura antiga, né? Acho que o pastor até pode confirmar isso também. João, tá aí? Sim. Na literatura antiga está presente isso. Não há listas de virtudes que em outros escritos e em outra literatura que redundem em glória a Deus. Né? É muito difícil você ver isso. Né? Na fé cristã você tem isso. Né? Você tem, primeiro, uma lista de virtudes que tem um fundamento, uma base, que é a obra de Cristo. Né? As virtudes elas são resultado da união com Cristo, algo que era bastante incomum também em outras culturas, e redundam em glória a Deus. Então, isso é um diferencial também que a fé cristã possui. Sim, essa questão do diferencial é que na cultura grega e na cultura romana, a glória e a honra é sempre do guerreiro que vai para a luta ou que exerce, através do seu esforço nas batalhas, ele alcança com isso reconhecimento, ele se sente reconhecido. O cristianismo tem essa referência interessante, como você colocou, que exalta Cristo, a divindade. A divindade ocupa o lugar central. Isso é interessantíssimo a gente ver. Tudo que fizer, seja palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor, dando por ele graças ao Deus e Pai. O homem grego faz porque ele precisa ser reconhecido. O romano, porque ele precisa encontrar honra por parte de seus cidadãos. Porque ele precisa vencer o debate na ágora. Ele precisa conquistar e ter a vitória na disputa. A disputa precisa ser vencida. A retórica é utilizada para se desarmar o discurso do adversário, mesmo que não se tenha razão, e buscando sempre que a honra pessoal seja preservada. E aqui, no Evangelho, é a honra de outro, não é a honra pessoal. É a preocupação que o nome de Cristo seja glorificado. E isso deve ser o parâmetro para o tipo de vida que a gente tem que viver. Que alegria poder estar aqui e já concluindo nossa EBD, mas vou deixar que a Lili e que a Tati possam aí, se quiserem, fazer alguma observação ainda e se despedirem, porque na semana que vem nós vamos ter outros irmãos com a gente e vai ser uma alegria, como foi hoje, ter a Tati e ter a Lili com a gente. Só para finalizar, falando do que foi dito, né, já anteriormente, corroborando, que o propósito de Deus com a nossa vida é a maximização da glória dele, não nosso orgulho, nosso bem-estar, beleza, estética ou qualquer coisa do tipo. Que os propósitos de Deus para a nossa vida é que a gente glorifique a Ele. Esse é o propósito da nossa vida. E eu queria agradecer por participar, achei legal. Eu não sou muito uma pessoa que curte essas coisas, mas gostei bastante até. É uma experiência para ter na vida, ao menos uma vez. Queria agradecer a vocês e os irmãos e que a gente busque sempre a Cristo
entendendo que o centro da nossa vida não somos nós, e sim Cristo. E isso se dá através, como a Tati já falou no início, né, de uma rotina que busque glorificar a Deus sempre, da nossa relação com o nosso próximo e da nossa transformação diária. É isso. Bom, falando sobre essa maximização da glória de Deus, que deve ser o nosso objetivo. Tô aqui mexendo na câmera porque meu celular tá descarregando. Peraí, vamos ver se vai ficar. Agora. Ai, meu Deus, tá bom. Aí o que acontece? Eu vou deixar aqui uma letra de uma canção que eu gosto muito, que se chama Oração dos Arrais. Vou citar algumas partes aqui que penso que resume, né, isso que o João falou, que o pastor falou, que ele acabou de falar. Em oração, eu trilho o caminho que Jesus abriu, até o trono onde sua graça flui como um rio. E pela fé, caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem ele é? E ao partir, me viro, eu sou indigno, mas sua voz me diz, não vá, meu filho. Torne meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim deste mundo. No caso, ele falando, né? O servo de Deus falando para Deus. Me esvazie de mim e deste mundo, e que o meu nome morra com o meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. E eu penso que essa letra é muito bonita porque ela fala, né? Que o meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo. Porque tudo que vamos fazer, né, formos fazer, seja dentro da congregação, da igreja, seja fora, né, da congregação, que seja para exaltar o nome do Senhor, né? Que seja para que nós sejamos realmente esse reflexo da graça de Deus nas nossas ações, na nossa forma de proceder, na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar. Porque é isso que Deus ele quer de nós como filhos seus, como eleitos dele. Amém? Quero também agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Amém. Então a gente vai encerrando o nosso EBD. Na semana que vem a tia Sheila vai estar com a gente. Tá? Hoje ela não está. A gente fez essas mudanças. Espero que vocês tenham aprovado. Na semana que vem a tia Sheila vai estar. E outras novidades vão acontecer. Na descrição do vídeo, nós vamos colocar a playlist dos outros episódios da nossa EBD em Colossenses lá no YouTube. Nós vamos providenciar depois para que também esse vídeo, se for possível, ele fique lá também na playlist do YouTube. Nós vamos tentar, de uma certa forma, fazer o máximo para que nós tenhamos uma divulgação e acessibilidade daquilo que nós estamos pregando, ensinando para o máximo de pessoas. E quando nós fazemos algum tipo de mudança, pensando em comunicar o Evangelho e pensando em transmitir essa mensagem. Que Deus te abençoe. Que você que está com a gente aqui possa curtir nossa página, tanto no Facebook como também no nosso canal do YouTube. Lá você tem todos os outros vídeos. Aqui você tem outros materiais também importantes para a santificação. A gente vai colocando aí na descrição e nos comentários as informações que vocês precisam. Ok? Deus te abençoe. Vamos, então, receber a bênção e concluir com isso a nossa EBD nessa manhã. Que a graça de Cristo, que o amor de Deus Pai, que o poder, o consolo e a presença do Espírito Santo repouse sobre vós, irmãos, amigos, todos que aqui estão conosco, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, que Ele continue a sua vida. Amém. Amém.